Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao SeJuntaCast. Esse é o terceiro capítulo. Estamos aqui com convidados super especiais e vou deixar ele se apresentar. Meu nome é Guilherme, eu sou fundador da SeJunta, trabalho com tecnologia e educação há mais de 10 anos, sempre com a Apple. E junto comigo tem também o meu par de guerra, Yuri. Tudo bem? Fala, Gui, tudo bem? Olá, pessoal. Muito feliz aqui nesse bate-papo, poder conversar com o Rui, com o César. Meu nome é Yuri, sou coordenador do time de educação da SeJunta, trabalho há mais de 10 anos com tecnologia na educação e vai ser o máximo hoje, hein? Vou me conter aqui e deixar o César e o Rui se apresentar. Fiquem à vontade. Então, eu sou César Pazinato, sou biólogo, estou em educação há 30 anos e muito feliz com os desafios que sempre essa profissão traz para a gente. Legal. Olá, eu sou o Rui, fui professor de física por muito tempo, atualmente sou diretor educacional do Colégio Kelly em Rio Claro. É um prazer estar aqui falando com o César, Yuri, Guilherme, obrigado pelo convite e vamos bater papo. Obrigado pela presença de vocês, por ter topado. A gente inventa um monte de coisa e vocês pulam no barco com a gente. Isso é muito importante pra gente, essa é a verdade. Hoje o capítulo é sobre o que as famílias esperam da escola. E a gente estava discutindo mais cedo e não tem como não ficar empolgado com esse assunto. Então, para a gente começar e aquecer um pouquinho aqui, eu queria começar primeiro com o César. César, se você tivesse que responder essa pergunta, me conta, o que as famílias esperam da escola hoje? Eu vivenciei isso como professor, né, em escolas grandes aqui em São Paulo e vivencio isso como diretor da CISO. Eu nem falei na minha apresentação inicial, mas eu sou diretor da CISO Panambi, que é uma escola bilíngue aqui em São Paulo, que tem 28 anos. Então, eu vivenciei isso em várias etapas, vários momentos, né, da minha profissão. E eu acho que as famílias estão esperando da escola uma parceria ainda mais integral e ainda com os desafios que nem eles sabem que estão vivendo, né? E a escola é um espaço muito especial para acompanhar esse desenvolvimento do jovem e fomentar, né, as novas gerações da melhor maneira possível, né, como a gente está esperando para o mundo, para a cidade. Eu diria assim, acho que vai ser muito importante essa discussão, porque eu imagino que para cada realidade, para cada escola e para cada família, a resposta é um pouco diferente. Então eu acho que hoje o que as famílias esperam da escola, eu começaria com diálogo. Eu acho que elas querem aquela escola antiga, onde a família não tinha acesso, a família não podia conversar, a família não podia perguntar, né? Eu acho que no mundo de hoje não tem mais espaço. Então a primeira coisa que ela espera é diálogo. Mas aí o que vai surgir nesse diálogo, as demandas que vão aparecer, eu acho que é aí que a gente tem bastante espaço para conversar hoje. E os gestores, né? Nós gestores vamos ter sempre que estar atento também a como lidar com isso daí. Sim, e muito bom ponto, Rui, porque eu fico aqui refletindo e hoje as famílias, elas estão acostumadas com esse mundo digital que a resposta ela vem em minutos. E como que ter esse diálogo presente com as famílias em virtude dessa velocidade e anseio por informações e os temas mudarem diariamente? Eu vou dar um exemplo que aconteceu lá na escola, como é difícil a gente acertar essa questão da temporalidade, tá? Até antes da pandemia, a gente fazia basicamente uma reunião por semestre com as famílias no auditório da escola. Quando começou a pandemia, nós entendemos que era importante nos aproximarmos da família. Nós fazíamos reunião toda semana, mas não era uma na semana, eram 3 na semana. Toda segunda-feira eram os mantenedores e eu, numa reunião da direção. Na terça era uma reunião com a coordenação do curso. E na quarta, com a orientação educacional. Então você imagina toda semana 3 reuniões e as famílias estavam maciçamente presentes. Quando começou a voltar presencial, começou a ficar muito. Elas começaram a falar, olha, é muita reunião, a gente já não dá mais conta disso. Hoje nós estamos com uma reunião mensal. Então isso que você falou é legal, porque assim, dependendo do assunto, a família quer mais velocidade, mas dependendo do assunto, ela não quer tanto contato. Então você precisa entender um pouco o que você quer comunicar e quando você quer comunicar. O que o Rui falou, eu penso assim, a cronologia da família
com a escola, às vezes ela não se coordena muito, né? Não só pensando nisso que ele estava falando das reuniões, e elas tiveram o grande desafio de ir para o online, né? E que não era um espaço conhecido, já não era para os alunos, isso óbvio, para as famílias também não. E essa cronologia ficou mais difícil, né? Quer dizer, o Rui tem uma experiência de 3 reuniões, a gente teve uma experiência inicial de talvez até evitar as reuniões, porque não sabia muito bem, né? Por receio da novidade, de saber muito bem como isso ia performar, né? No ambiente da escola. A gente tem realidades diferentes de escola, né? E depois a gente percebeu que era pouco. Então a gente sentiu que estava errando um pouco no que as famílias esperavam da escola naquele momento. Então a gente precisou tentar corrigir o mais rápido possível e conseguiu, né? Mas com certeza não atendeu a demanda de todos naquele momento, né? A gente teve essa dificuldade como escola também. Eu vou até aproveitar e perguntar também, né? As famílias, como vocês disseram, mudam entre si umas para as outras também, né? Às vezes uma quer mais contato e a outra quer menos contato, e como que se encontra um equilíbrio nesse mar de famílias que querem uma relação com a escola. Mas pelo que eu tô entendendo, de maneira geral, elas querem uma relação mais próxima com a escola, é isso? Sim, sim. Eu acho assim, hoje, transparência é uma coisa muito importante. Então, tentando sempre voltar no tema da questão, o que as famílias esperam. Então, eles querem saber quem é o professor, eles querem saber o que vai ser trabalhado e por que vai ser trabalhado, como vai ser avaliado. Aí hoje não adianta simplesmente você entregar um boletim, mas o pai quer saber, mas por que essa nota foi construída? O que meu filho fez? Como, né? Isso, exatamente. Então aí você vai começando a construir as camadas dessa comunicação e dessa espera. Então a família quer esse contato. Então você precisa justificar as coisas. Quando você muda algo, vamos pensar uma coisa simples. Você tinha marcado um evento festivo na sua escola. Você muda esse evento festivo. Não é simplesmente comunicar. Olha, o evento festivo era no dia 10, agora ele é no dia 17. Não, mas por que você está mudando? Né? Então eu acho que é isso. Então eu acho que transparência e diálogo são fundamentais para você conseguir isso que o César estava falando, de se aproximar e ter o contato com a família, você entender o que eles estão esperando, porque a gente como gestor, muitas vezes, a gente acha que sabe o que a família quer, mas nós esquecemos às vezes de perguntar para a família as questões, né? O que eu costumo dizer, às vezes em situações até mais difíceis na relação, eu fui coordenador pedagógico uma época, então a minha proximidade com a família sempre acabava sendo maior. Hoje, como diretor-geral da CISO, é mais difícil, mas eu continuo envolvendo e muitas vezes eu sou requerido a intervir em algumas coisas. É sempre pontuar que é uma relação de confiança, obviamente mútua, e que por vezes pode fraquejar, né? Tanto do nosso lado, que às vezes não tem um apoio da família de uma determinada questão do aluno, e às vezes da família que não se sente atendida. Então, é direito das duas partes tentar resgatar isso e às vezes até reconhecer, olha, a escola não vai atender essa expectativa, ou de fato não é como o Rui falava mais cedo, né? Talvez não seja essa a escola para minha filha. E com certeza, eu não tenho dúvida que o Rui como educador também, e a gente lá às vezes pontua, concordamos, né? Eticamente concordamos pensando na criança, no jovem, né? Nesse período de educação que ele ainda tem pela frente. Vou te perguntar uma coisa, como é que vocês lá sabem o momento de ser comunicação presencial e o momento de ser comunicação digital? Eu vou justificar a pergunta. A gente tem os dois canais. Então, nós temos um atendimento por um software, né, que a família entra em contato por software, a gente entende o que está acontecendo e responde. E nós temos o tradicional, agende um horário com o coordenador ou com o diretor, vem aqui tomar um café e conversa. Mas muitas vezes a tomada de decisão, se eu mantenho no presencial ou se eu mantenho no digital, é um complexo. Como é que vocês enfrentam isso lá? Ainda assim, se eu entendi bem, é a questão do telefone. Quando chega no telefone, a coisa já está mais urgente, eventualmente. Mas o que a gente costuma fazer ali, eu prefiro particularmente, quer dizer, vindo digital, ou eu prefiro esse contato, às vezes, para abreviar até o tempo que você vai levar para
para atender uma demanda que surgiu ou uma necessidade que surgiu com a coordenação, com o professor. Então, se chegou ali para mim. Agora, a escola tem outros caminhos, os comunicados, e a gente vai fazendo com essas necessidades, às vezes, de antecipar algumas mudanças, ou melhor, de justificar algumas mudanças, porque eles querem realmente uma explicação. Mas eu avalio, assim, dessa necessidade no que ligou para a secretaria, uma escola menor que a sua, Sim. no que ligou para a secretaria diretamente, aí é uma coisa que vai ter que ser presencial, vem tomar um café, vamos conversar, e, enfim. E a sensação... Eu vou me inteirar do que aconteceu, né? Dá um tempo, vou conversar com a coordenação, vou conversar com o professor e vem aqui tomar um café, vamos bater um papo. Inclusive, a sensação que eu tenho, e aí queria até ouvir vocês também, é que quando a família liga é sempre urgente. Então é agora, para agora, quero uma resposta, quero saber por que mudou a data, quero saber por que a nota foi assim, quero saber por que a natação mudou de horário. E parece que é sempre urgente. E a gente tem menos pessoas do que tem famílias, né, para atender essa urgência. E aí eu fico pensando no desafio que é essa gestão da urgência. Eu vou falar o que nós estamos tentando fazer lá na escola, porque a definição de urgência já é pessoal. Isso. Então, a gente teve uma história uma vez, foi muito legal. Estava tendo aula de educação física lá na quadra, e aí um aluno lá, né, ele aprontou algo ali, a professora falou, senta na arquibancada um pouquinho, né, você vai ficar aqui um pouquinho na arquibancada, eu vou fazer atividade aqui, né, e aí a gente vai, daqui a pouco eu já volto. Mas por aquelas coincidências do destino, a irmã mais velha estava indo ao banheiro que fica perto da quadra. Aí ela viu o irmão sentado sozinho na arquibancada. Ela pegou o celular, mandou mensagem para a mãe que o irmão estava sozinho na arquibancada. A mãe ligou para a coordenadora, mas isso estava em aula, não terminou a aula ainda. Em questão de minutos, tudo isso. Ela né? ligou para a coordenadora, por que o meu filho está sentado na arquibancada sozinho? E a coordenadora falou, mas não estou sabendo de nada, mas eu exijo saber. Então você percebe a questão da urgência? Sim. Então não é uma questão assim, não deu tempo da professora de educação física explicar para a coordenadora o que aconteceu, para a coordenadora entender a situação e ela eventualmente procurar a família. Então a gente tem conversado muito com as famílias nas reuniões, deixa que a gente entre em contato. Nós vamos entrar, aí volta a questão da confiança que você estava falando. Nós vamos entrar em contato, fica tranquilo, mas deixa a gente entrar em contato. Mas muitas vezes a gente não consegue, e quando parte do aluno, aí a família aumenta a urgência. O que ele tem... Pronunciei certo ou não? A gente fala em alemão, eu não sei pronunciar, mas a gente costuma falar aquele em português. O Kelly tem 120 anos, a Cissó tem 28. E se você troca a quadra, como no meu caso pelo refeitório, é a mesmíssima história. Né? Envolve irmãos de idades diferentes e exatamente isso. Quando, de repente, eu estou sabendo de uma história dessa forma, eu já na direção geral. Quer dizer, não passou por ninguém. E então essa urgência é bastante complicada. E a gente, por isso que eu falei da cronologia. A gente também na reunião procura dizer exatamente isso. Olha, dá um tempo. Eu acrescento, porque muitas dessas coisas acontecem na sala de aula. E a gente tem muita experiência de sala de aula, acho que o Rui vai concordar comigo. É um contexto muito particular. Né? Quer dizer, um contexto assim, especial, difícil, alegre, emocionante, mas é muito particular, muito especial. Então só quem está lá dentro, independente da idade que você está atendendo, vai entender. Às vezes o professor está errado, a escola, né, tem que se posicionar, claro. Como professor a gente também errou e tal. Agora, às vezes é o aluno, é um contexto da sala de aula. Então é um trabalho talvez mais difícil nessa lidar com as famílias, é harmonizar isso, né? Nessa coisa da confiança, como a gente já falou. E aí voltando na questão que você falou do tempo e trazendo a questão da tecnologia, né? Às vezes, o que eu já tive também? O professor faz uma postagem lá numa plataforma LMS para o aluno entregar. Aí o aluno, por exemplo, sei lá, hoje é um dia à noite, assim, ele entra lá, escreve quase meia-noite. Aí
a família quer que ele responda isso antes das 7 horas do dia seguinte, uma coisa assim, mas ele já postou, como é que o professor não respondeu? Então, assim, é isso que você estava falando. Isso com a pandemia ficou mais difícil. Isso, é o que você estava falando, Yuri. Nós estamos acostumados hoje a pegar o celular, eu mando uma mensagem para você, Yuri, e eu imagino que você vai responder em questão de minutos. Sim. Então a gente transfere isso para tudo. E aí esquece, por exemplo, do horário de trabalho do professor, né? Então eu acho que isso, eu volto à questão do diálogo, eu acho que isso tem que ser explicado, eu acho que isso tem que ser conversado. Olha, o professor vai responder, mas você tem que dar pelo menos 24 horas para o professor responder. Eu vivia isso nessa coisa que você falou de... A gente passou a adotar um software também de comunicação que resolveu muito a nossa vida, logo no início que esse software surgiu, e tinha uma certa urgência minha, às vezes, de responder, e você começa a viver uma ansiedade. Podia haver até uma definição. As notificações desesperam, né? E-mail é uma torneira aberta. Eu não vi definição melhor para e-mail, né? E aí o que acontece é que você... Olha, eu vou responder, né? E aí você tem que usar o benefício da tecnologia para esse tipo de coisa, mas e detalhe, dá um né? tempo, né? São canais ainda que você precisa se preocupar, como, por exemplo, tem o e-mail, tem a comunicação por WhatsApp, tem o telefone, mas também tem os acontecimentos que estão ali na escola. Sim. Então, é o atendimento com o professor, é o olhar individualizado para um aluno também, que é algo que as famílias anseiam, né? Então deve juntar tudo isso e vir a torneira aberta que você falou. Aí é o que eu acho que também, com certeza, a equipe que você tem, né, de coordenação e mesmo de professor é muito importante, né, para você dividir esse trabalho, né, e conseguir atender todo mundo, principalmente o aluno, como eu digo muitas vezes para as famílias que parece que estão requerendo mais para ela do que para o filho. Então, olha, o nosso objetivo principal é dar condição de conforto, de oferecer uma educação de qualidade, etc. Então, vamos atender, né? E a equipe de coordenação é muito importante, faz muita diferença. Eu aprendi isso nos meus anos como professor, aprendi como coordenador e mais do que nunca agora como diretor geral. Eu vou comentar que eu acho que não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo, mas pessoas e processos costuma ser a resposta mais adequada, né? Focar no time e focar no processo. Eu vou pegar o que você falou, eu vou reforçar muito o que o César disse, porque eu concordo muito com ele, em especial para os gestores que vão nos ouvir aqui, que vão refletir sobre esse bate-papo. Você precisa ter uma equipe de coordenação muito alinhada, pessoas qualificadas, porque são eles que vão fazer os processos funcionar. Então essa questão da comunicação com a família, do contato com a família, da mediação de conflitos, uma equipe de coordenação que funciona muito bem faz toda a diferença numa escola. Hoje eu posso falar para você, né, eu estou no meu 11º ano na direção, já é um tempinho aqui. Hoje eu tenho uma equipe de coordenação excepcional e aí eu vejo que o trabalho da escola funciona melhor. É por isso, então eu concordo totalmente com o que você falou. Sou mais novo na profissão. Na profissão não, na função. Na profissão não, nós temos acho que o mesmo tempo. Sim. Mas na função como diretor, até pulei da coordenação pedagógica para a direção geral, mas eu tenho um pouco, bem menos tempo que você, e eu herdei uma equipe, né, que foi formada pelos fundadores da escola e tal, e isso é um legado interessante, né, da minha história nessa escola e tal, da minha experiência, obviamente, como professor, com outros coordenadores e como coordenador. Essa equipe, e é um desafio quando você chega, até para lidar com as famílias, quando você chega como uma novidade na escola, né, então esse legado, esse apoio que eu tenho, e eles também compreenderem, né? Porque você tem pessoas ali, às vezes, com muito mais anos de casa que você. Né? Então, isso é um exercício que tem me trazido muita satisfação. Claro, há desentendimentos, há desacordos, às vezes tem umas decisões que eu tomo, sim, até pela minha experiência como pedagogo, como biólogo, como professor, e aos poucos a gente vai reforçando essa relação e eu estou muito satisfeito com essa equipe que hoje tem lá na escola. E por que essa equipe, só terminar a linha, porque eu acho que junta na questão das famílias, por que essa equipe faz diferença para acertar a expectativa da família? Porque ela que vai apresentar a escola.
Então, se a hora que ela apresentar a escola, ela apresentar algo que não vai acontecer, aí as famílias vão te cobrar ou vão ter uma expectativa diferente do que você faz. Então, se você já começa na matrícula do aluno a mostrar exatamente o que é o seu trabalho, a sua proposta, você já começa a responder essa pergunta para as famílias. Eu vou pular no assunto e vou falar também sobre o professor, né? Por conta do seguinte, vocês estão falando de time forte, aí vocês estão falando basicamente dos braços de vocês nas escolas, né? Os coordenadores e o time executor dessa estratégia que vocês definem. Mas o professor, ele não tá só em sala de aula com o aluno o tempo todo, como ele também tá na reunião de pais com os pais. E quem tá lá não é o coordenador, muitas vezes, é o próprio educador que tá lá, né? E uma vez eu ouvi de uma escola falando o seguinte: aqui a gente toma muito cuidado com toda a equipe, para que a mensagem chegue da maneira mais adequada possível na ponta para a família. E isso quer dizer que a orientação do educador também é muito importante nesse sentido de como eu falo, o que eu falo e para quem eu falo, né? Se é um assunto delicado, como ele se comporta, porque é o momento mais íntimo da escola e da família, é a reunião de pais, e dependendo do que você traz ali, pode reverberar nas outras famílias de um jeito que não é previsto e nem tanto previsível, né? Então falam-se muito desse treinamento. E aí eu queria ouvir de vocês também sobre isso e também pedir pro Yuri organizar a gente aqui, porque a gente vai falando. Aqui juntou 4 pessoas que gostam de falar. E gostam de educação, então vamos embora. Tô adorando, pode continuar. Eu acho que o que o Guilherme colocou é o meu grande desafio ainda, que eu não consegui resolver na CISO. Porque eu venho de uma experiência, vamos dizer assim, entre aspas, mais tradicional desse contato com o professor, seja eu mesmo como professor ou como coordenador. E eu acho que depois também é importante, sempre quando possível, trazer o aluno para essa conversa, né, junto. Mas só pela dinâmica a gente tem, é uma escola menor e tal, esse contato com os professores é uma coisa, do professor com a família, é uma coisa que eu tento, desde que eu cheguei, tentar viabilizar. E por vários motivos ainda não consegui, seja pelo horário do professor mais restrito, menos aulas, eles acabam tendo outras escolas, mas isso faz muita falta, né? Porque o coordenador faz o papel, a gente faz, a experiência ajuda, mas esse contato do professor para fazer tudo isso que você falou faz muita falta lá. É um desafio que ainda eu trago como gestor ainda por um tempo e espero ir resolvendo isso. Eu vou compartilhar 2 coisas aí que eu acho que a gente tem feito lá e eu acredito que vai na linha do tema que você trouxe. O primeiro é estar muito claro para os professores como funciona a escola, tanto na parte de proposta pedagógica quanto na parte operacional, vamos dizer assim. E ele acreditar também, né? Não, isso é fundamental. Isso é fundamental. Você tem que ter uma equipe alinhada, uma equipe que acredite no projeto, que queira fazer parte daquela escola, que queira educar aqueles alunos naquela comunidade, porque cada escola tem seus desafios, nunca vai ter uma escola perfeita, né? E você tem que isso, sim, nós tínhamos lá um antenedor, que já faleceu, mas ele dizia uma frase que eu acho fantástica e cabe bem nesse assunto. Ele fala assim: educação é repetir 1000 vezes a mesma coisa. Então a gente como gestor tem que toda reunião, professor, vamos lá, aqui funciona assim, nós trabalhamos assim, aí na próxima reunião você fala de novo, na próxima reunião você fala de novo. Isso vai lentamente formando essa unidade, não, tá? Agora o segundo ponto é treino. Desculpa só te interromper, isso ajuda também a construir a cultura, né? Perfeito. Uma cultura forte na escola, uma cultura, vamos dizer assim, viva, não aquela cultura morta, né? Ela vai naturalmente mostrar, porque aí essa parte é legal, porque a cultura ela vai por coisas que você não está falando. A postura, os valores, os processos, os hábitos, isso também comunica para as famílias, né? Agora, na questão de falar com famílias, a gente faz um treinamento lá. Então, por exemplo, a gente tem uma professora auxiliar, né? Ela acompanha a professora titular conversando com a família, aí ela senta com a coordenadora, mas por que ela falou daquele jeito? Por que isso que aconteceu, ela respondeu aquela questão? Quando tem reunião de pais, a gente faz a professora auxiliar ter uma pequena fala, então a professora titular vai falar, sei lá, 50 minutos, a auxiliar fala 3 minutos, mas ela fala, e a gente vai fazendo esse exercício, a coordenadora às vezes acompanha, então às vezes a família, né, como você falou, às vezes o professor
comete um equívoco. Quando a família traz para a coordenação chama a professora e repassa tudo. Olha, o que aconteceu? Qual foi o tema? O que você respondeu? Por que você respondeu? É um processo, tá? Mas com o tempo, isso vai amenizando as questões, porque se o professor não passar essa segurança, para mim a palavra-chave é segurança. Exatamente. Se o professor não passar essa segurança para a família, aí a família vai começar a ter dúvidas da escola, vai aumentar o questionamento, vai aumentar a urgência, aí nós vamos ter problema. E Rui, eu queria até trazer um ponto sobre isso. Até tem uma brincadeira que eu já escutei de gestor, que, por exemplo, um engenheiro, ninguém chega pra lá e fala, por que você não coloca essa coluna mais pra lá, mais pra cá? E para um professor, é muito comum a gente escutar de famílias sugestões, melhorias e até querer entender o porquê de determinado conteúdo. E aí eu queria escutar de vocês como que vocês tomam esse cuidado para ficar nas atualidades, por exemplo, nessas mudanças de currículos que tem, mas também deixar a família que participe dessa construção do currículo de vocês. Eu vou até complementar a pergunta e seria muito legal ouvir vocês dois, inclusive, sobre isso. Não só sobre como vocês tratam isso, mas também como vocês apresentam o projeto pedagógico e tecnológico para as famílias de um jeito uniforme, né? Para que não só o educador acredite, mas que a família também acredite. Na Sejunta a gente brinca, né? Quanto melhor as escolas entendem o propósito do projeto de tecnologia, menos problema a gente tem. Quando ela não entende e adota, aí a gente tem um monte de problema. Aí eu acho que, complementando a pergunta, vai ser muito rica. Essa situação que o Yuri comentou, né, foi muito falado isso, né? A sala de aula entrou na casa da família de uma forma que nunca ninguém imaginou. Então essas sugestões, elas, e talvez eu tenha que colocar aspas nessas sugestões, elas cresceram exponencialmente, né? De questionamentos até às vezes mais pertinentes às coisas assim mais que fogem, difíceis, né? De você. Sim. E aí, assim, acho que o Rui também viveu isso, ia da alimentação, né, que foi complicado, a questão mesmo da metodologia, né? E aí é mais complicado porque, de novo, né, eu falei, é uma coisa construída com a coordenação, mas a sala de aula ali é uma coisa que às vezes o cara tem que mudar, a gente tinha que mudar toda a programação feita, porque dependia muito dessa... E com o computador ficou impossível de você sentir isso, né? Então, isso foi muito difícil e a gente não recebe a CISO como escola bilíngue, a gente não deixa de receber sugestões de outras profissões. De engenheiro eu não me lembro de ter recebido ainda, mas de várias profissões ligadas, né, por conta de ser bilíngue, da alfabetização, da aquisição de linguagem. Então, isso... foi muito complicado, né, de você, e o professor precisa estar alinhado com isso. Esse treinamento é muito interessante. A gente faz, quando você falou auxiliar, imagino que você esteja falando das séries iniciais, né, Fundamental, sim, Educação Infantil, perfeito, Fundamental 1. Perfeito. Então isso a gente faz também, e é bem bacana. As duas apresentam geralmente o currículo nacional, o currículo bilíngue, e isso cresce, né, em confiança, mas sem dúvida precisa aprimorar isso. O comunicado do projeto de tecnologia para a gente é muito novo lá, né? Então a gente também está construindo isso, e essa parceria com a Sejunta, trocar com o Rui aqui, que a gente tem trocado já algumas semanas, né? Depois de um evento que a gente se conheceu. Então tem sido muito, muito especial para poder atender essas demandas, né, que surgiram. E César, desse ponto que você citou do projeto de tecnologia, eu fico curioso porque o uso da tecnologia, por exemplo, em casa é muito diferente do uso em casa, né? Escola. No uso da escola, porque na escola é um uso guiado, enfim, tem diversos pontos. E aí me veio a curiosidade de como que é feita essa comunicação também desse projeto de tecnologia para as famílias. Na verdade, eu acho que o Rui pode, com mais propriedade, responder, mas o que eu posso só começar, e talvez não tenha inicialmente lidar com a questão da tecnologia educacional, vamos dizer assim, mas com a tecnologia digital, que veio com o celular, que veio com o tablet, que as crianças, os jovens começaram
a usar mais. Então essas crianças começaram a usar. Então esse apoio da escola em relação à família com o digital, ele tem que vir antes, independente se você tem uma coisa consolidada ou se você está começando, porque os desafios acabaram existindo, né, quando surgiu a internet, talvez. Mas eu acho que em relação a essa parte de tecnologia educacional, acho que o Rui pode falar com mais propriedade do que... Eu vou responder os 2 temas que vocês colocaram. Até não sei como é que foi com o César, mas comigo eles falaram que ia ser um bate-papo tranquilo e perguntas fáceis, né? Já está dificultando aqui o nível, mas vamos lá. Acho que a palavra-chave, Yuri, é empatia. Eu vou voltar no primeiro ponto e aí eu vou falar como é que a gente apresentava a tecnologia, ou apresenta até hoje. Eu parto do seguinte pressuposto: quando a família marca um horário, comigo que sou o diretor, por exemplo, eles deixaram de trabalhar para estar ali, para falar. E eles estão falando daquilo que é algo mais importante para eles, que é o filho deles. Então, assim, eles estão saindo de um lugar bom, às vezes da maneira errada. Então, acho que a gente tem que, como educador e gestor, nós temos que nos desarmar. Dá vontade, às vezes, de falar, eu dou aula, dei aula há 25 anos, eu sei o que eu estou fazendo, mas não vai funcionar. Então, desarma, se coloca no lugar daquela família, e aí você vai conduzindo a conversa para mostrar que você tem argumentos, conhecimento, experiência para fazer o que você está fazendo. Eu acho que aí você começa a amenizar isso aí, porque sim, toda a família sabe como faz. E vem um outro problema, agora eu vou para o segundo ponto. Eles querem trazer a escola que eles estudaram para o dia de hoje. Tá? A primeira reunião que a gente foi apresentar o projeto de tecnologia, o que eu pensei? Eu falei assim, eu preciso mostrar para eles como é uma aula com iPad. Porque ninguém aqui teve aula com iPad, né? Nenhum de nós 4 com aluno. Isso foi quando? 2014, quando nós começamos o projeto Tecnologia na Escola. Então nós juntamos as famílias no auditório, o auditório cheio, tem 300 lugares, tinha umas 200 pessoas lá, telão, um iPad compartilhando a tela. Então nós fizemos assim uma coisa, né? Aí, no meio daquela reunião, um pai falou de Barça. É verdade. O pai falou que ele estudou com Barça e que era assim que aprendia. Mas veja, de novo, se coloca no lugar dele, ele não está errado. Porque ele estudou com a Barça e ele é um profissional de sucesso. Exatamente. Então aí você tem que tentar mostrar. Então o que a gente fez? A gente projetava ali a tela e eu tentei simular uma aula com eles, mas de uma maneira informal. Então vamos dar um exemplo simples aqui. Vamos falar, vamos começar a falar de regiões do Brasil. Então, se eu estivesse dando essa aula e de repente alguém me perguntasse qual é a população da região norte, talvez eu não saiba, mas aí você vai lá no Google, você ia no Google, população da região norte, aí você buscava a informação. Nossa, mas eu preciso ver um mapa da região norte. Aí você vai lá, Google Maps. Então a gente foi mostrando para ele o quanto a aula era mais rica com um iPad, com tecnologia, do que lousa, giz e caderno. Aí vem a famosa pergunta, mas meu filho tem que anotar tudo, eu tinha que fazer caderno. Sim. Aí eu falo, veja... Você recebia a nota pelo seu caderno. Isso, perfeito. Então, aí a gente vai na questão do tempo. Então vamos lá, antes o professor ia gastar 10 minutos para fazer a lousa, você ia gastar mais 10 para copiar, então depois de 20 minutos ia começar uma aula de 45. Agora eu posso fazer de uma outra forma. Então assim, eu acho que é essa perspectiva de se colocar no lugar. Então quando você faz a pessoa vivenciar tecnologia dentro do ambiente de sala de aula, seu comentário é perfeito. Ele está acostumado com rede social, ele está acostumado no sofá da casa dele. Ele nunca teve aula com tecnologia. Ele sempre usou tecnologia como lazer e não como Isso, uma perfeito. ferramenta, né? Então eu acho que a função da escola é mostrar como você vai usar a tecnologia naquela aula, naquela escola. Né? E aí a gente começou a ter sucesso. Então a gente começou a fazer sempre esse trabalho de mostrar. Hoje, quando uma família vai fazer matrícula lá, tem a pessoa que é responsável, ela tem um iPad. Então a família senta ali, ele mostra o material, ele mostra como funciona, a gente compartilha bons projetos que foram feitos. Hoje a minha vida é mais fácil, a sua é um pouco mais difícil. Exatamente. Porque você está começando, mas esse é o caminho. E eu ia falar exatamente isso, quer dizer, nesse aspecto eu levo um pouco mais de vantagem, porque as famílias já vivenciaram, e aí a gente falava um pouco mais cedo, né, que no teu caso as famílias são pessoas mais novas, né, mais jovens. Não, a escola está incorporando mais fortemente a tecnologia. As famílias já vivenciaram, e aí é um fator, muitas vezes, que a gente falava anteriormente, de não ser justo a comparação de escola, mas as famílias já vivenciaram alguma
sei lá, primo, sobrinho, que vem de uma escola, né, com mais tecnologia, então vem uma demanda maior para a gente que a gente está tentando incorporar. E 2 pontos, ainda voltando na questão da empatia, e eu não sei o que o Rui pensa, mas eu penso que o meu desafio, muitas vezes, como gestor em relação ao professor, é mostrar que eu estava em sala de aula até pouco tempo atrás, que eu vivenciei todos esses desafios e de forma nenhuma eu estou, vamos dizer, privilegiando a família em detrimento ao profissional, ao cara que está lá no dia a dia, naquele perrengue danado de, sei lá, 45, 50 minutos. Então esse é um grande desafio e quando a gente consegue isso, é mais fácil a família perceber que a gente está querendo ajudar, né? E essa questão da tecnologia, recentemente, né, para famílias aí da faixa de 8º, 9º ano, a gente estava apresentando o projeto de tecnologia para os próximos anos, né? Eles estão ali vão para o 9º ano que vem e vão para o ensino médio. Eu acho que o maior elogio ali que eu percebi foi uma mãe dizer para um pai ali, eu estava atrás ouvindo, ela falou, poxa, eu queria ter estudado nessa escola. Que legal. Né? Então ali você fala, poxa, aí não tinha grandes, estava mostrando o que a gente vai fazer daqui para frente. Então isso eu acho que é uma coisa que ali, opa, estamos no caminho certo, mas deve ter aquelas que vão preferir uma coisa mais analógica, né? Até para ser mais palpável muitas vezes para ele. Eu vou pular no assunto para falar o seguinte. A gente faz muita palestra para famílias e a gente nota algumas coisas que aparecem mais vezes, né, em termos de frequência. Uma das coisas que aparece mas meu filho não vai escrever mais? Mas meu filho não vai pegar lápis, agora é tudo tecnológico, como é que vai funcionar essa relação? E aí eu vou pegar essa fala, esse ponto que costuma aparecer mais vezes, com a Barça. Porque eu particularmente acho maravilhoso a Barça, enciclopédias e tudo mais, né? Só que só ela sozinha como uma ferramenta de educação, né? Ela é muito limitada, né? Então como que a gente pega a Barça e outro conjunto, como se fosse uma caixa de ferramentas, a gente brinca, né? Dentro da caixa de ferramentas tem o iPad? Tem. Mas tem também o giz de cera, tem também a massa de modelar, tem também a régua, esse quadro, a Barça, por que não? O livro didático, enfim. E muitas vezes a família não entende que são um conjunto de estratégias, um conjunto de ferramentas que vão fazer com que aquele objetivo seja alcançado, o objetivo pedagógico da escola, né? E muitas vezes falta um pouco de descomplicar o discurso para a família conseguir de um jeito mais fácil compreender. Porque ela não viveu isso igual vocês estavam falando, né? Aprendeu, quantas vezes eu já não ouvi? Na minha época eu tinha que ir na biblioteca, era lá que tinha os livros, na minha escola não tinha biblioteca, eu tinha que ir até a biblioteca da cidade para aprender, para estudar, para ter acesso. E hoje a biblioteca é digital e é muito distante dessa realidade antiga, né? Eu já tentei várias respostas para essa pergunta. Aqui me parece funcionar mais falar da história da educação. Eu sou um fanático por história da educação. Aliás, quando eu fiz pedagogia, o meu orientador do TCC era o professor de história da educação. Aliás, o professor Jorge Miali, deixou um abraço ao professor Jorge aqui, um educador maravilhoso desse país aqui. Por que tinha papel e por que tinha livro? Acho que a gente precisa voltar nesse ponto. Então, vamos lá. Havia um conhecimento. Que era uma tremenda tecnologia na época. Isso, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Havia um conhecimento. Mas como é que eu não perco esse conhecimento? Porque se ficar só no oral, né? Por exemplo, Sócrates, ele ia morrer e o que ele sabia ia morrer. Então você começou a guardar esse conhecimento. Qual era a única tecnologia disponível? Papel. Então você fazia livro para guardar porque era o que você tinha. Por que você anotava num caderno? Era a única tecnologia disponível de custo baixo e acessível para a família, para todo mundo. Então não era o caderno pelo caderno. Ele era a mídia necessária, a palavra mídia aí eu acho que é muito importante, era a mídia necessária para você guardar o conhecimento. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Eu sou engenheiro, tá, Yuri? Mas eu não levei pro pessoal. Fui eu que falei, desculpa. Mas porque eu vi... era só professor de física. só A gente vai conhecendo as pessoas assim. Mas eu gosto de contar essa história porque é legal. Como é que um engenheiro ia fazer ponte no século XVIII? Ele ia lá pro meio da África, por exemplo, um engenheiro britânico para fazer ponte. Ele tinha que levar o livro que tinha as fórmulas, aquelas questões, tinha que levar o papel com as anotações dele para fazer o projeto. E ele tinha que ter o conhecimento ali com ele. Hoje não é mais assim. Então vamos lá, qual é a essência? Acho que a sua resposta é muito legal. Mostrar para a família qual é a proposta pedagógica. A proposta é discutir um conceito.
Como eu registro esse conceito, ó, isso que nós estamos fazendo é um registro em áudio e vídeo, tão importante quanto um registro em papel. Então você começa a mostrar isso, e eu percebo que as famílias começam a refletir sobre essa questão. Aí uma outra coisa legal é você fazer uma provocação. Quantas vezes você anotou essa semana? Quantas vezes você escreveu num papel essa semana? E aí parece que começa a funcionar. E eu quero pedir desculpa, eu não sabia que você era engenheiro. Mandar um abraço para os engenheiros. Nada contra engenheiros. Exatamente. Mas tem a ver com a história da educação, mas eu gosto também de contextos históricos, né? A gente tem uma biblioteca física lá, como a maioria das escolas tem, e tem que ter, e vai ter por muito tempo. E a gente também tinha a Barça lá, né? E o que aconteceu é que eu pedi para guardar uns volumes, umas coisas assim, para a gente dar esse contexto histórico, porque tem esse registro da história da educação, né, que é super importante, mas eu gosto muito, leio, né, muito sobre história, e é esse contexto histórico de mostrar como as coisas foram mudando. Outra coisa que a gente estava falando da tecnologia, quando eu trabalhava numa escola e que a gente começou, mais ou menos nessa época do Rui, a implantar a tecnologia na escola, né, com os iPads e tal, vinha essa coisa, as pessoas estão o tempo inteiro na tela, as coisas, e o Emerson Pereira, que é um cara que eu admiro pra caramba, que também está na educação há um tempão, o Emerson tinha uma foto clara ali, que era, tem variações, depois eu vi variações, que era uma foto do pessoal dentro de um trem desses que vai do subúrbio de grandes cidades para o outro, todo mundo com jornal, e uma variação é o pessoal no ponto de ônibus com jornal, né? Então, eu acho que essas ideias de que você vai deixar de usar o papel, de você escrever, e o Rui falou de lápis, eu sou um aficionado, eu tenho coleção de lápis, e pelo design, nem uso todos, mas pelo design, e descobri uma forma até de você comprar lápis antigos da década de 50, 60, então guardo isso, e tem um movimento até com uma marca de lápis que propõe isso, de você anotar as coisas. Eu mesmo sinto, às vezes quando eu escrevo, às vezes eu acho estranho escrever num papel. Então isso sempre vai existir. E eu entendo que o papel da escola, apesar de toda a tecnologia educacional que beneficia, é também mostrar esse contexto histórico, a história da educação, como o Rui falou. Eu vou fazer um último comentário, Yuri, desculpa te interromper, que é o seguinte. Uma coisa que a gente vê também é que as famílias têm muito receio da adoção da tecnologia. E eu acho que eu me aproximei de uma resposta possível, que é: eles acreditam que na escola a tecnologia vai ser utilizada do mesmo jeito como ela é utilizada na casa. E como ela é utilizada na casa? Para assistir plataforma de streaming, para jogar jogos... E às vezes para distrair, desculpa interromper, distrair no carrinho do supermercado, Exato. Distrair dentro do carro. Tem até um termo para isso, né? Que é o shut up toy. Então a gente tá no restaurante e tem uma criança, a gente dá uma tecnologia para ela ficar quietinha lá. Exatamente. E aí é muito nocivo isso. E Gui, você trouxe um bom ponto, porque a ideia de utilizar a tecnologia não é simplesmente você, de vez anotar num caderno, anotar num dispositivo. Porque, afinal, isso não vai agregar valor ao conhecimento dentro de sala de aula. A ideia é que ressignifique aquele processo, seja utilizando a tecnologia numa etapa, o caderno em outro, o lápis em outra, enfim. O professor, ele poder ter esse leque de opções para que ele possa passar o seu conteúdo e também o aluno que se empodere dentro desse processo para que ele possa fazer utilizando vídeo, foto, desenho, o que ele preferir. E aí me despertou até uma curiosidade, porque a gente fala muito sobre as dúvidas que as famílias têm para o processo de adoção da tecnologia. Mas e quando uma escola ela já adotou tecnologia e não deu certo? Pode acontecer nos casos igual a gente citou, da enciclopédia que está lá parada. E se a escola tem um dispositivo que é incrível, por exemplo, tem um iPad com diversas possibilidades ali, mas não utiliza, qual o conselho que vocês dão? Pergunta do milhão, hein? Eu começaria assim, acho que voltando no que o Guilherme falou e caminhando para isso. Essa vai ser difícil, mas o César vai me ajudar. Mas acho que a gente tem que pensar na função social da escola. Eu acho que qual é um dos grandes papéis da escola? Preparar
o jovem para entrar na sociedade. E aí eu vou usar a sociedade num sentido mais amplo, não só mercado de trabalho. Ele vai ser um cidadão, ele vai ser um pai, uma mãe, né? E nesse sentido, a tecnologia está presente na sociedade hoje. Portanto, ela tem que fazer parte da escola, porque a escola vai prepará-lo para esse mundo que tem. Como fazer, cada escola vai encontrar o seu caminho, mas eu acredito que nenhuma família acharia que os filhos vão viver num mundo sem tecnologia nas próximas décadas. Agora, quando dá errado, eu acho que tem uma pergunta muito legal, né? Eu sempre questiono o conceito de dar errado, porque a gente em sala de aula... até mudou um pouco, seja pela essa cultura de startup, uma série de coisas até, e é legal trazer isso para a escola. Perfeito. Eu acho que como professor a gente descobre que, na verdade, não deu errado, não deu o resultado que você esperava. Exatamente. Excelente. Né? Então eu acho que o primeiro ponto para essa escola, né? Estou tentando responder para esse gestor fictício que nos ouve, né? É o que ele queria com o projeto. Né? E aí começa assim, os professores estavam alinhados com essa proposta, isso foi comunicado, o dispositivo escolhido era o dispositivo ideal para aquela proposta, e aí você volta desde o início, tá, então nós fizemos um caminho, não deu certo, então identifique o que aconteceu e começa de novo. O que você quer fazer com tecnologia? E aí tem várias possibilidades, pode ser que ele tenha que trocar o dispositivo, e aí vai ter uma questão financeira envolvida, evidentemente. Pode ser que não, ele só não usou aquele dispositivo no máximo que ele podia oferecer. Ou o que ele formou o professor não foi o suficiente. Né? Eu acho que, inclusive, o erro faz parte do processo. Talvez essa escola possa ter um projeto maravilhoso por mostrar que ela tentou um caminho, não deu certo, e aí ela continuou e conseguiu chegar. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Enquanto você falava, eu estava lembrando de algumas experiências, principalmente quando eu vim por um poder decisório maior, né, como diretor, e, de novo, da minha experiência vivenciando em outras escolas que começavam com isso, eu tentei algumas coisas e não deram certo. Né? E até sofri um pouco porque eu propus isso e, puxa, o que os professores vão pensar dessa situação? Mas eu às vezes falo, olha, apesar daquela minha ideia, nós vamos para outra, né? Com a coordenação, com a direção. E eu acho que aí, como eu falei em relação às famílias, né? Comparando o tempo com Kelly. Eu ia falar com a pronúncia. A gente também tem uma vantagem em relação ao professor, porque ele acabou convivendo com profissionais, com colegas de outras escolas. Às vezes ele dá aula numa outra escola que já passou por uns processos de erros e acertos, e então agora é um pouco mais fácil, eu diria, e a gente vivenciou isso lá na SISO quando começou o trabalho com vocês, assim, a gente até não encontrou muito espaço, né, agora, mas já criou uma demanda muito legal, né, a coisa já está tendo tração e eu atribuo isso aos erros do começo e a essas perspectivas que se veem em outros espaços, né. E errar faz parte do processo também, né? Eu gosto de pensar que errar é o jeito mais rápido de chegar no acerto, porque se você não erra, você não tem nenhuma noção se você está no caminho, né? E assim, o que eu diria a partir disso, uma escola que quer tecnologia já é uma escola que aceita o erro, porque um gestor mais conservador ou um gestor avesso a risco, hoje talvez ele não queira colocar tecnologia, porque ele vai querer... Ou vai colocar minimamente. Perfeito. Minimamente, perfeito. Porque não tem jeito de escapar. Sim. Mas você, por exemplo, que o César está relatando que a escola dele, ele está entrando para valer nesse processo. Então, ele é um gestor arrojado, ele é um gestor que quer fazer dar certo. Portanto, ele sabe do risco e sabe que vão ter erros. Então, eu acho que isso que você falou é importante. Então, quando o gestor tem essa visão, quando a escola tem essa visão, a coisa funciona melhor. E voltando no tema de hoje, coloque a família junto. Se você desde o início falar para a família, nós estamos começando esse processo por causa disso, e eventualmente vamos ter problemas. Nós tivemos. Se eu for ficar falando dos problemas que eu tive nos primeiros anos, tem que fazer vai precisar outro capítulo. podcast só para isso. Mas as famílias estavam juntos. Legal. Isso é legal. E elas reconheciam o valor de tentar inovar. Eu acho que isso é um valor, né? Isso é importante. E eu vou colocar o seguinte, tem um material que a gente separou alguns materiais aqui, né, para olhar. E tem um dos materiais que é um dia na vida dos seus dados. A gente fala nesse material principalmente sobre privacidade e segurança.
Então a gente tá falando aí o que as famílias esperam e a gente tá falando muito de segurança, empatia. E nesse mundo digital a gente tá muito exposto. Aí eu queria até pedir pro Yuri comentar. O Yuri é o dono desse material, ele quem domina tudo. E queria naturalmente ouvir vocês depois sobre privacidade e segurança. É um ponto muito importante, porque ele está em alta, né, em debate nas escolas, porque tem... Todo dia lança um novo aplicativo, um novo joguinho, e uma postura muito comum das famílias é entrar em contato com a escola e falar, bloqueia, não deixa entrar nesse jogo, não deixa assistir, porque afinal não é adequado. E como que para a escola chega primeiro essa informação, e como que vocês analisam o que é adequado, ou quando que é um caso de, por exemplo, bloquear, ou conversar, ou enfim, outras medidas? Não, eu acho, eu me lembrei, sempre que surgem essa história, seja a partir de família, ou seja, mesmo a partir ali de que a escola percebe alguma coisa, a escola obviamente tem as suas seguranças, tem os seus bloqueios ali e tal, mas o camarada tem o 3G, ele tem o 5G agora, né? Então, sempre quando eu me lembro, numa escola onde eu trabalhei, a questão... Talvez vai ficar datado a questão das cartas do Pokémon. Que era um problema de relacionamento entre as crianças. E a escola proíbe a carta de Pokémon. Quer dizer, você não resolveu, né, a questão. Então, quando surge isso, eu acho que a escola tem que estar muito bem preparada e ter esse trabalho, que é uma coisa que a gente vai formatar e formalizar ainda mais, é justamente orientar em relação a essa privacidade dos dados, a forma como você trabalha essas coisas, seja por segurança digital propriamente dita, ou seja pela forma como você expôs ou se expôs, porque isso fica registrado, né? Uma coisa que, enfim, como coordenador, como professor, eu estava nesse começo, quando chamou a atenção, ou seja, ainda no SMS que vazava, enfim, coisas complicadas de pessoas ou de documentos. Então, hoje essa discussão é mais presente. Por um lado, você tem uma facilidade para debater isso, mas um desafio maior, porque tecnologicamente você está correndo atrás, né? Todo dia inteiro, surge um problema novo digitalmente, né? Dizendo. E para o Rui, até um adendo, porque essa questão de segurança e privacidade é totalmente diferente para um aluno do ensino médio, onde você tem um diálogo diferenciado com o uso da educação infantil, que precisa ser um uso mediado. Aí eu queria te escutar. Tá, eu acho que são dois assuntos bem complexos. Vou começar falando de bloqueio, depois eu volto para segurança e privacidade. Como é que a gente faz lá na escola? A partir do 6º ano, cada aluno tem um iPad. Isso vai até o 3º ano do ensino médio. Então a gente reúne as famílias, eu falo, no 6º ano a gente tem um bloqueio bem mais alto. O iPad fica bloqueado só para aplicativos educacionais. Estou respondendo a sua pergunta, quem delimita o que pode ou não é o corpo docente. Esse é o filtro, tá? E ele fica bloqueado até as 20 horas, se eu não estiver enganado. À medida que isso vai caminhando para o ensino médio, isso vai diminuir para ficar só no horário de aula, tá? Por quê? A palavra-chave aqui é autonomia. Nós precisamos construir autonomia com essa criança, com esse jovem. Mas eu tenho casos de família, o aluno está no 8º, no 9º, ela quer voltar ao bloqueio antigo, porque o menino está jogando muito, não está estudando, está aprontando e tal. Deixa eu só fazer um parênteses, até pro assunto ali. Essa autonomia você acha que é uma coisa que as famílias também esperam da escola nesse desenvolvimento? Sim, eu acho que sim. O que acontece muitas vezes é que a família passa demais essa construção da autonomia para a escola. E era esse ponto que eu ia falar, a gente tem que trabalhar junto. Então falar, veja, o seu filho em casa, no horário de estudo, estudar, não é só uma atribuição da escola, Sim. É uma atribuição sua também como família. Então a gente tenta conversar muito. Quando a família pede, a gente fala, tudo bem, você quer que eu aumente o bloqueio? Eu aumento. Mas você está entendendo que isso não é o melhor caminho para a formação do seu filho ou da sua filha? E Rui, você acha que isso entra dentro da cultura da escola que você citou no começo da nossa conversa? Sim, porque de novo, para nós no início foi uma construção, porque a gente tinha famílias que queriam tudo liberado, 100% liberado, eram totalmente contrárias ao bloqueio. Aí eu precisei explicar por que era necessário o bloqueio no início. E eu tenho famílias, hoje bem menos, mas tinha famílias que queriam bloqueado 24 horas por dia. Então eu precisei criar uma cultura. Hoje eu já não sou mais questionado sobre isso, hoje já está formado isso daí. Mas foi um processo
para a gente conseguir fazer. Então, sem dúvida nenhuma, você constrói essa cultura. Vocês vão chegar lá também, fique tranquilo em relação a isso. Privacidade, aí eu acho que tem 2 pontos diferentes. Quando é papel de adulto e quando é da criança. Então, papel de adulto, eu acho que nós, como escola, temos que tomar cuidado com a privacidade dos dados dos alunos. Os professores lá recebem informação sobre isso. Quando foi promulgada a LGPD, nós fizemos uma formação com os professores junto com o jurídico da escola, para que eles entendessem por que eles não poderiam ter acesso a algumas informações e liberar outras informações, mas aí nós estamos falando em adulto. A parte mais complicada era que o César estava falando. Como é que eu ensino para a criança que ela não pode se expor nas redes sociais? Como é que eu ensino para a criança que se ela pensa politicamente alguma coisa, ela não pode na rede social expressar isso de uma maneira que muitas vezes possa ofender outras pessoas? Vai acontecer? Claro que vai. Qual é o papel da escola? Chamar a família e chamar a criança. Nós fizemos isso esse ano. Eu tive casos lá... Eu tive que fazer algumas vezes também. Isso, de alunos que fizeram uma exposição inadequada nas redes sociais, e aí a gente vai falar sobre essa questão de privacidade. Então você tem que lidar com isso. Isso hoje é uma realidade. O aluno não tem noção disso. Ele acha que postar uma foto inocente dele e os amigos fazendo algo não vai ter repercussão. E muitas vezes fica difícil entender se isso tem consequência na visão do aluno também quando ele faz, né? É porque às vezes não tem uma consequência imediata. Hoje é mais fácil ter uma consequência imediata, até pelo que a mídia divulga e tal, e você tem casos e mais casos. Mas antigamente era mais difícil. Então, como o jovem tem uma questão, eu sempre brincava e não era uma crítica, eu falava para meus alunos adolescentes, não é uma crítica, o máximo que vocês conseguem planejar é o próximo fim de semana, né? Então, essa visão ali era o imediato sei lá, de ganhar um like, e não o que viria posteriormente. Hoje, talvez você tenha a condição de trabalhar mais o que vem posteriormente, em termos até profissionais ou políticos, ou como for o que o Rui falou, do que você tinha no começo dessa história. E tem uma outra coisa, eu acho que um dos erros mais comuns também, até me apoiando no que você trouxe, é a gente assumir que o aluno chega na escola sabendo utilizar a tecnologia. E na verdade ele usa, mas não quer dizer que ele sabe trazer isso para o contexto de sala de aula de uma maneira responsável. Daí a gente fala de letramento digital, a gente fala de desenvolver no estudante realmente uma análise mais crítica é muito curioso ver esse comportamento, inclusive, né? Vem uma informação e muitas vezes não é questionado. De onde que veio, quem que falou, qual é a veracidade, qual é a fonte. E muitas vezes a criança, ela replica, o estudante replica essa mensagem, esse comportamento sem questionar. E é um perigo. Lá fora você tem... Eu estudei um pouco dessa parte. Lá fora é mais comum você trabalhar com media literacy, né? Que é um letramento da mídia e tal. Letramento digital. Letramento digital, que é exatamente... Mas esse conceito, e tem muito estudo em cima disso, né? Seja coisa mais prosaica, que seja um jornal ou a coisa... para propaganda e tudo mais. Então, esse é um desafio que as escolas têm que incorporar mais do que nunca, né, para poder atender tudo que a gente vem falando aqui e principalmente dar tranquilidade para a família, para o jovem nesse cuidado com a sua privacidade. Né? Eu estou sentindo então que é fácil o que a família espera, né? Muito fácil. É fácil. Acho que eu vou sair daqui um pouquinho mais preocupado. Mas é bom, acho que é um bom desafio. O Rui talvez concorde comigo, né? Sim. Isso que deixa a gente vivo aí na educação. Eu vou trazer eu me lembro, não sei se você conheceu o Miguel Thompson. Sim, claro, pessoa fantástica. Conheci. Infelizmente faleceu na pandemia. E curiosamente também era da área de biologia, ele acho que era oceanógrafo, alguma coisa assim. Eu cheguei a trabalhar com ele num projeto social que tem lá perto, não trabalhar diretamente, mas conheci, excelente. Tá. Um abraço aos biólogos e aos engenheiros. Com certeza. Até meu irmão é biólogo, então preciso reforçar o abraço. Mas o que eu ia falar, voltando na sua pergunta, assim, eu confesso para você, quando eu comecei na gestão, eu tinha mais dificuldade de ver a importância dessa proximidade com a família. E aí, é por isso que eu trago o Miguel Thompson. Eu assisti uma palestra dele, maravilhosa, se não me engano foi na Beth Educar, e surgiu essa pergunta:
tinha um gestor pegou lá o microfone para falar que as famílias só reclamavam, que as famílias só iam na escola para reclamar, que tomava o tempo dele, e que ele estava tomando a decisão que ele não ia mais falar com família nenhuma, e que não sei o quê, e que, né? E queria saber a opinião do professor Miguel Thompson. E a resposta dele foi maravilhosa, eu não vou conseguir reproduzir, mas eu vou tentar. Ele falou assim: você como escola não pode ter medo de expor o que você pensa, de expor o que você quer fazer pedagogicamente e de como você vai fazer isso. E para isso você precisa ter a família junto. Então, por mais que a gente não saiba a resposta a essa pergunta, o que a família espera, nós precisamos ter a coragem de nos posicionar. E como você disse, nem sempre a nossa posição vai agradar a família, isso faz parte do processo. E nós temos que saber que nós temos que dialogar com as famílias, mesmo que eu não saiba responder essa pergunta, mas eu preciso fazer isso. Se eu não estiver próximo da família, eu não vou conseguir fazer a minha escola funcionar. É uma construção coletiva, né? Se a gente tira a família da equação, a gente tem uma equação que não vai funcionar. Não. E acredito que essa resposta o Gui trouxe muito bem, que é a questão da construção coletiva. Então, por exemplo, o perfil dessas famílias muda muito com a questão do pós-pandemia, né? Estão retornando para a escola, é um novo comportamento, essas crianças elas ficaram reclusas durante um bom tempo em casa, então é normal que alguns processos mudem. Então, o diálogo é essencial, e o que eu estou achando muito bacana é que a maioria das respostas sobre o que as famílias esperam é a questão do diálogo e da empatia, que está dentro de todo esse processo. Inclusive, a gente está chegando quase ao final, e aí eu queria tentar responder essa pergunta aqui. Eu vou começar primeiro com você, Yuri. Conta aí. Olha, ainda bem que não vale nota, né? Se não... Mas olha, o que eu aprendi hoje sobre o que as famílias esperam da escola? O primeiro passo é dar um passo para trás e abrir diálogo com essas famílias, para procurar entender quais são as dores delas, como que você pode passar o seu currículo e mostrar para as famílias que vai agregar para o filho dela, mostrar segurança sobre tudo que você pensou, que existe um estudo por trás daquilo, que vai trazer o ensino e a aprendizagem para o movimento de sala de aula, enfim, ter um movimento empático para entender quais são as expectativas da família e, claro, trazer o forte currículo, trazer como que vocês pensam para cumprir essas expectativas. Então eu vejo que palavras como parceria, trabalho em equipe, diálogo, transparência são muito fortes. E é incrível porque não tem um único caminho. E sim, basicamente, trabalhar as competências socioemocionais e a amizade junto com as famílias para que o currículo continue se desenvolvendo perante essas mudanças. Não sei se eu respondi bem, né? Eu também não sei, as famílias que vão dizer. Eu acho que você fez um bom resumo do que a gente discutiu aqui e eu acho que tá claro, né? O Rui trouxe no começo essa palavra empatia, eu acho que eu gosto muito dessa palavra, né? Transparência também, ele lembrou bem, e eu acho que as famílias também estão se acostumando, que a escola pode entregar o que elas esperam, são essas duas situações, assim, essa empatia, óbvio que elas precisam ser empáticas com a gente também, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente, é o que eu falei, é uma confiança mútua que por vezes pode fraquejar, mas eu acho que tendo espíritos desarmados, como se dizem, vai sem dúvida nenhuma responder isso da melhor maneira possível, que é o bom desenvolvimento do aluno, é o crescimento. O Rui falou também de uma sociedade, né, importante, que pense realmente mudanças que a gente sabe que precisa. O que eu diria, eu acho que as famílias hoje estão muito inseguras para criar os filhos, né? Então a primeira coisa que elas esperam da família é alguém que as auxilie no processo de criação. Uma escola que possa dar uma boa formação, aqui seria uma discussão complexa, a definição de boa formação, mas ela quer isso, e ela quer uma escola alinhada com os valores daquela
família. Então, quando ela encontra isso, dentro de tudo que nós falamos, de diálogo, de comunicação, de empatia, de transparência e tal, eu acho que ela se aproxima da escola. E pela minha experiência, acredito que o César vai concordar, quando isso acontece, a família se torna uma defensora Exatamente. da escola. Da causa, né? Aí é uma E ligação... quer participar mais, e Isso. quer... Exatamente. Agora, às vezes, isso não acontece. E aí você tem conflitos. E cabe à escola fazer uma análise e uma mediação dessa situação. Então, eu acredito que a parte mais importante é essa. Quando a gente consegue falar para a família que nós estamos juntos para criar o filho, para educar e formar, a tendência é a coisa começar a caminhar para frente. Eu adorei o papo de hoje e adorei também as respostas. E aí, eu fico pensando também, a família, e eu acho que todas elas têm uma coisa em comum, que é o filho é muito especial e talvez o bem maior dessa família. Eles não querem alguém testando coisa com eles, né? Eles querem que ele seja bem cuidado, bem tratado. Então eu adorei o que vocês trouxeram. E tenho 2 perguntas surpresas aqui. E essas Não já avisaram, hein? Não avisaram isso aí. Isso não estava previsto. Já estava mas... preparado para dar uma relaxada. Mas são perguntas mais contraídas mesmo, pra gente até dar um tom de encerramento aqui. E aí eu queria começar com você, Rui. Se dependesse apenas de você e se você pudesse construir, como seria a escola em 2050? Essa pergunta eu me faço várias vezes. Eu vou pegar um assunto que eu acho que é o que mais me incomoda hoje. Essa escola com aulas, com horário para começar, horário para terminar e assunto determinado, me incomoda. E a mesma série. Perfeito. Olha que bate-papo agradabilíssimo que nós tivemos, maravilhoso. Ele não tinha um horário definido para fechar e ele não tinha um assunto definido, a gente foi conversando. Eu acredito numa escola que caminha nesse sentido. Então, uma escola mais livre. Eu gostaria de ver uma escola onde os alunos pudessem ter mais liberdade, mais espaço, explorar o que eles gostam para se formar. Então, esse modelo que vem lá da Revolução Industrial, horário, sinal, levanta do sinal, troca o professor. E isso só assim, porque onde que eu acho que isso fica mais claro, e é uma coisa que hoje me incomoda muito, nos anos iniciais. Você tem a mesma professora, ela está falando português, 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 português. Toca o sinal, ela fala, bom, agora é matemática. É uma coisa, não faz sentido. Mas a cultura escolar hoje é essa. Em 2050, eu queria uma escola sem horário para começar, sem horário para terminar, sem sinal e que os alunos e os professores fossem mais livres. Adorei, eu quero estudar nessa escola. E César, para você tem uma outra pergunta aqui que é... Eu já achei que era a mesma, já. Eu fiquei o segundo. Tava com a bola levantada. Não, só antes de se perguntar, Claro. eu acho que o que o Rui falou, essa ideia de metodologia de projetos, né, isso ajuda, né? A tecnologia pode ser um contribuidor muito importante para a gente chegar nisso que ele falou, né? Me incomoda também, e ele falou do sinal agora, eu falei, pô, já me pediram para trocar o sinal, e eu, né, porque ainda aquele achar. E eu queria agregar ao sonho de vocês, porque além de romper as barreiras de sala de aula, eu gostaria que rompesse também e ressignificasse com o uso da tecnologia para aprender com outros países, outros estados. Perfeito. Então que o aprendizado assim fosse em Outras qualquer realidades, espaço. né? Exatamente. A gente sempre brinca, né, que o problema é o mesmo, só muda o CEP em termos de escola, né? Porque a escola, ela tem uma função social, como o Rui bem trouxe, mas também uma estrutura muito próxima de outras escolas privadas da mesma região ou não, né? Então eu espero que esse papo realmente ajude várias outras escolas, vários outros gestores a refletir. A gente falou sobre muita coisa, né? E aí eu queria perguntar para o César o seguinte, César, o que você mudaria na escola que você estudou, se você pudesse voltar no tempo? Putz, é legal essa pergunta, porque é interessante, assim. Eu acho que eu mudaria algumas coisas em relação a essa disciplina exagerada, né? Eu tenho 57 anos, então vivi um período difícil, né? Socialmente, embora a gente não tivesse muito, como é que eu vou dizer assim, muita consciência, né? E então eu mudaria essa questão disciplinar, que às vezes era o foco
principal da educação, né? Não era o conteúdo, não era... E eu tive professores maravilhosos, professores que eu lembro até hoje e que faziam até uma coisa diferente para a época, mas existia uma coisa rígida, até mais do que esse horário dessa... Então eu mudaria isso, eu acho que seria uma escola mais descontraída, né? Não tão desconstruída, como o Rui falou em 2050, mas mais descontraída, menos tensa, embora a gente, numa certa época, não tivesse consciência disso. Se você me permitir responder rapidamente... Fica à vontade. Eu tive excelentes professores e excelentes escolas, sou muito grato a isso. Só que eles só focaram em conteúdo. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu queria ter sido avisado sobre a importância de liderança, Sim. de falar em público, de trabalho em equipe, de inteligência emocional. Coisas que eu fui aprender como adulto, sozinho. Exatamente. Bem lembrado. Ô Gui, uma das aulas que eu tive mais marcante aconteceu na 5ª série, né? Era série, não era ano ainda. E era uma revisão de prova de história. E aí todo mundo estava aflito, né? A famosa revisão de prova. E aí o professor chegou, professor de história, com uma bola no braço e um apito. Falou, sensacional. Revisão da prova vai ser na quadra. E aí era bater no pênalti. E aí, o que ficou... Aquela aula me marcou muito, porque todo mundo aprendeu, todo mundo foi bem naquela prova, porque foi disruptivo. E você vê que legal, não teve o uso, por exemplo, da tecnologia, e sim o uso do professor ter a vontade de trazer o aprendizado de outra forma. Então, se eu pudesse mudar na minha época de escola, seria aumentar o repertório do professor, dele poder sim usar os recursos físicos, mas também ter a possibilidade do digital. Lembrei de uma professora que trabalhava música com a gente, né? Punha música para a gente analisar, que hoje é mais comum, mas para a gente também foi, acho que, comparável a questão da... E hoje eu vejo, né, o sentido daquelas músicas, né? Acho que teve o mesmo impacto que a revisão... História, você falou? História. Na quadra. A gente estava comentando aqui, né, sobre o que mudaria na escola. E eu mudaria o fato de ser mais inclusiva, a minha escola. Ótima escolha. Fico pensando aqui que não só em termos de pessoas com deficiência, mas também diferentes interesses e se parece muito com a escola de 2050 que o Rui trouxe, inclusive, né? De métodos de avaliação. Eu acho muito triste aquela criança que é mais quietinha, né? Que tá lá na lateral da sala, Acho que isolada. a escola, a gente até produziu um material assim, tá usando essa... A escola tem que ser ampla. Né? E isso tem a ver com o que você está dizendo dessa coisa mais inclusiva, né? Como conceito mesmo. Sim, e eu mudaria muito o fato também de falar assim, aquele aluno ali não tem jeito. Não, aquela turma não dá, sempre tem problema naquela turma. E, poxa, o que a gente faz para incluir as pessoas e as turmas, né? Eu acho que eu mudaria isso. E aí eu queria também pedir para vocês deixarem uma mensagem final. A gente já está aqui no encerramento, a gente até passou um pouquinho do tempo que a gente tinha previsto. E eu adorei o papo, adorei muito, aprendi muito, gostei muito. Obrigado por terem topado o convite, por ter vindo. Obrigado, Yuri, por organizar todo o contexto aqui para a gente papear. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o gestor que está ouvindo a gente. E aí, do coração, assim, que vocês quiserem. Rui, fica à vontade. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria, aos colegas gestores que estão nos ouvindo, não desanimem. Este país precisa de todos vocês, de todos nós. Eu acho que liderar uma escola é uma enorme responsabilidade. E se nós queremos mudar esse país, a escola faz parte desse processo. Então, sabemos que é difícil, sabemos que muitas vezes vamos ter problemas, temos que conversar com as famílias, temos que conversar com os professores, com os alunos, mas assim, usem esse espaço que vocês têm aqui com a Sejunta, usem esses 4 episódios dessa coleção de podcast para isso trazer um ânimo para vocês entrarem cada vez mais no trabalho, na escola, animados e com uma missão, né, de fazer a sua escola contribuir para melhorar a comunidade onde vocês vivem. César, foi um enorme prazer dividir esse podcast com você. Aprendi muito te ouvindo. Obrigado. Yuri, Guilherme, muito obrigado pelo convite de estar aqui junto com a Sejunta. Foi uma honra conversar com todo mundo aqui hoje. A honra foi toda nossa. Obrigado. Eu também agradeço, Rui, desde do primeiro contato, né, que foi muito, assim, eu até falei, poxa, é uma deferência quando
marquei um call ali da serviço de tecnologia, aparece o diretor de uma escola com 120 anos, então é muito bacana aqui, muito obrigado. Eu acho que o que você falou, eu também incluiria, além disso que você falou, assim, a partilha, né, que a gente espera ter podido fazer com a nossa experiência, né, independente de mais tecnologia, menos tecnologia, mas como educador, né, como professor, ter a possibilidade de trocar com uma empresa com jovens e que aposta nisso, né, nessa função social da escola. Quando eu falo partilha, porque é clássico aquela história, quando você está num momento ou numa função de decisor, a coisa é solitária, né, então tendo a oportunidade de trocar a qualquer momento, né, e tendo a humildade, né, e às vezes eu até falo para as famílias, olha, com humildade eu estou dizendo a você que a gente quer contribuir desta forma. Então acho que essa questão da partilha, de poder ter a sensação que de alguma forma a gente ajudou ou vai ajudar, não sei se, né, tem os nomes aí, depois vocês devem divulgar contato, não sei como é que vai funcionar exatamente, mas eu teria um enorme prazer de continuar o papo com outros gestores e com outros professores, ou enfim, passar um pouco, dividir um pouco isso. Que legal. Eu vou falar que o nome da Se Junta não é à toa, né? A gente gosta muito de provocar, eu acho que vocês perceberam. Sim. Essa troca, né? Essa partilha. E queria falar pro gestor que tá lá também, que eu acho que ele aproveitou muito e bebeu muito da fonte, tanto o Rui quanto o César hoje, quanto o Yuri, sobre o que pensar pro ano que vem, sobre como planejar a escola, sobre como tratar a família, né? Porque cansa, não só a família, né? A situação de gestor cansa muito, o peso da decisão é muito... O desafio é grande. É muito grande o desafio e você impacta muitas pessoas diretamente com toda a decisão que você toma. E poder compartilhar isso talvez torne menos pesado, né? Sim. E Gui, é bacana compartilhar porque é um processo desafiador, mas também quando a gente consegue cumprir com esses desafios é encantador. Então ver lá na ponta o aluno aprendendo com um sorriso no rosto por causa que a família acreditou no processo, está acompanhando, isso é gratificante. Ver o professor que vê sentido no projeto de tecnologia e acaba dia após dia tomando cuidado de atender os alunos da turma dele por causa de todo esse processo que tanto o Rui quanto o César citaram. Eu acho que isso pro mantenedor, pro diretor, é o mais incrível, de ver que todo esse esforço que ele realizou dia após dia, desde o ponto zero, que era o convencimento das famílias, depois o convencimento com a sua equipe, tratando da sua visão, da sua cultura e dando certo, isso mostra que vale a pena. Então, o Rui trouxe muito bem, não desista, porque ao final do ano letivo, por exemplo, você vê todos esses resultados, é ótimo. E desistir é uma ideia atraente algumas vezes, né? Essa é a verdade. Com certeza, mais fácil. Mais fácil, né? E, bom, queria só terminar então, esse foi o 3º capítulo do podcast Se Junta Cast. A gente tem a intenção de fazer vários episódios aqui e a gente conta muito com você para continuar crescendo. Então se inscreva na plataforma de streaming que você está assistindo. Se for no YouTube, ativa o sininho para receber a notificação. Tudo isso a gente vai usar como resultado para saber se a gente está alcançando de fato vocês. E é isso que nos move, saber se vocês estão aprendendo com a gente e se o nosso conteúdo tem valor. Bom, temos também as redes sociais, acompanha Se Junta no Instagram, no LinkedIn, são as principais redes da empresa, lá a gente compartilha vários conteúdos e a gente se vê no próximo capítulo. Obrigado, César. Valeu, Rui, valeu pessoal. Yuri, Obrigado. e a gente se vê. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.